Boa noite a todos e todas. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre sepsis. A sepsis, aliás, é importante que se diga isso. A gente, quando fala em sepsis, pensa muito naquele paciente grave na UTI, com disfunção orgânica múltipla, em ventilação mecânica, todo invadido, PAM, acesso venoso profundo, amina vasoativa. Mas é importante a gente começar esse bate-papo mudando um pouco a visão de quem é esse paciente que a gente está interessado em melhorar a qualidade do nosso atendimento quando a gente fala de sepsis. Por que eu estou falando isso? Vocês vão perceber ao longo da minha fala. Observe essa informação aqui, ó. A letalidade no Brasil da sepsis, ela gira em torno de 50%. Isso é um absurdo, né? Então, cada vez que a gente lida com um paciente que dá entrada no pronto atendimento na emergência e esse paciente é portador de sepsis, um morre e outro não morre, né? É muita coisa, né? E observem que quando a gente vai para países desenvolvidos, essa letalidade cai para metade, né? Cai para em torno de 25%. De uma maneira, assim, bem genérica, né? Bem geral, os recursos para o tratamento inicial da sepsis são rigorosamente os mesmos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou seja no Brasil, ou em quase qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente está falando aqui de volume terapia, fluidoterapia endovenosa, antibiótico e amina vasoativa, noradrenalina. Isso é disponível em condições iguais, tanto nos Estados Unidos, tanto na Mayo Clinic, quanto aqui no Hospital do SUS no Brasil. Então, não é por falta de recurso que lá se morre metade, né, estatisticamente falando, do que se morre aqui no Brasil. Qual é a grande questão? A grande questão está nisso daqui, ó, demora em iniciar o tratamento. Então, falta informação para que exista o reconhecimento precoce desse paciente potencialmente portador de sepsis. E existe também uma desinformação muito grande em relação a como a gente deve proceder na medida em que a gente identifica um paciente potencialmente portador de sepsis, né? Então, a questão, como acontece com muita frequência no Brasil, passa por deficiência na formação, não só a nível de graduação, como também em termos de educação continuada depois que vocês se formam, para que vocês entendam quais são os scores que a gente deve utilizar e qual é o grau de suspeição que a gente precisa ter no tocante a reconhecer um paciente potencialmente portador de sepsis. E eu disse que eu queria que vocês mudassem um pouco a visão de quem é esse paciente, né? Passassem a ver muito além daquele paciente grave com disfunção orgânica múltipla que está na UTI, né? E começassem a focar na questão da entrada desse paciente, quando esse paciente dá entrada na emergência, no pronto atendimento, né? Então, é ali que vai acontecer um game changer, né, no desenrolar do caso desse paciente. Como vocês vão proceder? No início dessa abordagem, numa grande medida, é isso que vai determinar se essa letalidade vai ser tão alta como 50% ou razoável como é 25%, que ainda é um valor muito alto, né? A gente está aqui falando de uma condição que é muito grave, que tem uma letalidade muito alta, mesmo em grandes centros, mesmo em países desenvolvidos. Então, atendimento top, né, na entrada, na admissão desse paciente, precisa estar no topo das nossas prioridades. A grosso modo, a gente está falando aqui de uma condição que tem a ver com a entrada de um organismo, em geral, bacteriano, porém não necessariamente bacteriano. A gente viu aí no COVID, né, que pode ser perfeitamente acontecer uma sepsis com um agente infeccioso viral, mas de uma maneira geral a gente está falando de um agente bacteriano. Ele vai entrar, ele vai ter um foco de entrada, pode ser o pulmão, pode ser a via urinária, pode ser a pele, pode ser um catéter, enfim, pode ser o que for, né? E o que vai acontecer? Você vai ter uma migração de células inflamatórias para aquela região aonde está aquele agente bacteriano. Normalmente, em indivíduos saudáveis, o que a gente tem, a não ser indivíduos geneticamente predispostos a isso? Você tem a liberação de mediadores inflamatórios, interleucinas, numa grande medida, citocinas, que vão, de uma certa maneira, conter aquela infecção ali no seu sítio de entrada e a coisa vai mais ou menos se resolver. Em situações onde você tem essa resposta imunológica não tão competente, não tão eficiente, o que vai acontecer? Essas células do sistema imune que chegam naquela região, elas não conseguem liquidar ou não conseguem liberar citocinas, né, com a eficiência necessária para liquidar aquele processo infeccioso ali no nascedouro, né? Então, o que elas fazem? Elas chamam mais células inflamatórias e, de repente, você vai ter uma quantidade brutal, né, desproporcional, né, de células inflamatórias liberando citocinas e mais citocinas e, de repente, essa inflamação que deveria estar localizada, ela passa a ser disseminada, né? Então, isso é a sepsis, né? Então, a sepsis é uma inflamação disseminada, né? Ela não é uma infecção disseminada, né? Isso que o leigo pensa, né, quando fala em septicemia, imagina bactérias na circulação, né? Não é nada disso, né? O que acontece, na verdade, é uma infecção, numa grande medida. Então, a infecção, né, claro que eventualmente você tem bactérias na circulação, por isso a hemocultura vai ser positiva, mas numa certa medida a infecção tende a ser localizada.
o que é descontrolado, o que atinge proporções sistêmicas é a inflamação. E a gente sabe que pacientes mais debilitados, mais frágeis, com comorbidades, né, mais idosos, tendem a ter esse sistema imunológico deficiente e é exatamente essa inflamação descontrolada vai acontecer nesses grupos populacionais. Então, esses grupos populacionais mais frágeis, com mais comorbidades, mais idosos, mais imunocomprometidos, né, ou indivíduos geneticamente predispostos, jovens e saudáveis, porém geneticamente predispostos, vai ter uma migração muito grande de células inflamatórias para aquela região, porque as células que migram inicialmente não conseguem dar conta do processo inflamatório. Então, essa população, essa superpopulação de células inflamatórias vai gerar uma inflamação descontrolada. É por isso que a sepse é especialmente proeminente, né? Especialmente mais florida, vamos dizer assim, em pacientes imunodebilitados, né? Onde essa inflamação tende a ser descontrolada. E daí uma série de coisas vão acontecer na medida em que você tem uma inflamação descontrolada. A gente sabe que essas citocinas são drogas vasodilatadoras, na sua grande maioria, né? E vão gerar um tipo de choque que é duplo, né? Mas o que mais chama atenção nesse choque duplo é o componente distributivo, né? Aqui está caracterizado o que é um choque distributivo. Lembrando que a essência, né, definidora, né, do choque distributivo está aqui na resistência vascular periférica, que estará baixa. Por que acontece isso? E por que esse choque vai se chamar distributivo, né? A gente, em condições normais fisiológicas, a gente tem uma distribuição desigual, né, de fluxo sanguíneo entre os diferentes tecidos. Tecidos nobres, como cérebro, rim, fígado, coração, recebem uma quantidade maior do débito cardíaco. Tecidos ditos periféricos, como pele, músculo, tecido celular subcutâneo, são vasoconstrictados em situações normais fisiológicas e recebem menos débito cardíaco, né, uma proporção menor do débito cardíaco. Na medida em que as citocinas, geradas por aquelas células inflamatórias dilatam tudo por igual, você tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo e, de repente, a pele, o tecido celular subcutâneo e o músculo passam a ter uma proporção desse débito cardíaco inadequadamente grande, né? Um fluxo sanguíneo exageradamente grande e desnecessário, né? Então, por isso esse choque é chamado distributivo, porque existe uma perturbação na distribuição do débito cardíaco e dos fluxos sanguíneos pelos diferentes tecidos. E decorre dessa resistência vascular periférica, então, que será baixa, um aumento do débito cardíaco, porque reduzindo a resistência vascular periférica, o que vai acontecer? A pós-carga vai ficar reduzida, então o coração fica livre para bater com mais vigor, né, para melhorar o seu inotropismo e também o seu cronotropismo. Então a resistência vascular periférica será baixa, o débito cardíaco será alto, né? Mas como a gente tem uma perturbação na distribuição desse débito cardíaco, não significa dizer que esse débito cardíaco elevado gerará perfusão de qualidade, muito pelo contrário, a gente vai ter má perfusão, né, e vai ter geração de metabólitos que marcam essa má perfusão, me referindo especificamente aqui ao lactato, né? Então, essa é a principal característica do choque no paciente séptico, e isso tem a ver, decorre diretamente da liberação maciça das citocinas, né? Mas essas citocinas não só vasodilatam, né? Ao vasodilatar, elas vão gerar um aumento do interespaço entre as células endoteliais, né? Que recobrem a superfície endotelial do vaso sanguíneo. Aumentando o quê? Aumentando a permeabilidade capilar. Então, ao ter um aumento na permeabilidade capilar, a gente vai começar a ter um extravasamento hidrossalino, né, de líquido, de sais e também de proteína, né? Então, essas substâncias, líquido, sais e proteínas, vão sair de dentro do vaso sanguíneo e vão inundar, né, o tecido celular subcutâneo, o intestício, né, enfim, os tecidos em geral. Então, daí decorre um segundo componente do choque séptico, que é prioritariamente distributivo, mas ele também tem um componente hipovolêmico por conta dessa perda de líquido para o chamado terceiro espaço. Lembrando que o terceiro espaço é tudo aquilo que não é o sangue e o espaço intracelular. O primeiro espaço é o espaço dentro da célula intracelular. O segundo espaço é aquilo que está dentro do vaso. O terceiro espaço é tudo que não está nem dentro da célula e nem dentro do vaso, ou seja, o intestício, né? Então, ao termos aí um aumento da permeabilidade vascular periférica, né, e um inundamento de líquido hidrossalino e proteínas para o intestício, a gente tem perda hidrossalina para o terceiro espaço. E existe sim um componente também hipovolêmico nesse choque que é prioritariamente distributivo. Eu já adianto que, por isso, um dos pilares do tratamento da sepse é a fluidoterapia endovenosa. Então, falamos aqui em má perfusão, né, em marcadores de má perfusão, e daí o principal marcador aqui da má perfusão é esse senhor simpático que aqui está, que é o lactato, né? Então, o lactato, né, está aqui o lactato, a lágrima da célula, né? Essa frase não é minha, essa frase é de quem foi meu aluno aí lá na FESO, em Teresópolis, vai reconhecer o nome, essa frase é do professor
Guilherme Alencar de Abreu, foi meu residente, né, grande amigo meu, professor e parceiro meu de docência de longa data. Ele cunhou essa frase: o lactato é a lágrima da célula, né, e é o principal marcador de gravidade e também prognóstico de um paciente com sepsis. Vamos entender por quê. Não é difícil entender, né? Se a gente tem, então, uma perturbação na perfusão tecidual, então chega menos nutriente e, principalmente, chega menos oxigênio na célula, né? Então, chegando menos oxigênio na célula, o que vai acontecer com o metabolismo da glicose, né? A glicose, principal fonte de energia, né? Energia entendida como ATP, né? O ATP que a gente tanto precisa gerar a nível celular para poder funcionar de uma maneira adequada, ele vem principalmente da glicose, não somente, mas principalmente da glicose. E ele depende, para que isso aconteça de uma forma eficiente, de oxigênio, da chegada de oxigênio, que está perturbada no paciente em choque séptico. Então, o que vai acontecer dentro da célula, né? Então, você tem a chegada da glicose, a glicose vai ser quebrada pela via glicolítica e ela vai até uma substância chamada piruvato, né? O piruvato, por sua vez, vai ser quebrada nessa substância que aqui está, que é a acetilcoenzima A. Daí isso vai entrar na mitocôndria, que dentro da mitocôndria vai acontecer aquele ciclo de Krebs, que vocês devem lembrar lá do primeiro período da faculdade, que vai gerar uma quantidade muito grande de ATP. Mas esse procedimento todo aqui do ciclo de Krebs é dependente da chegada de oxigênio. Se você não tem oxigênio para girar o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, o que vai acontecer com o piruvato? O piruvato não vai mais a acetilcoenzima A e não vai mais girar o ciclo de Krebs. Ele vai ser desviado para um metabolismo independente de oxigênio, um metabolismo dito anaeróbico, vai produzir uma coisa chamada ácido lático. Tá? Aqui está o ciclo de Krebs. E o ácido lático, por sua vez, vai ser quebrado em hidrogênio, gerando acidose, e em lactato. O lactato, é importante que se diga, o lactato não é gerador de acidose, muito pelo contrário. Tá? Esse lactato ele vai ao fígado e vai virar bicarbonato lá no fígado através de um ciclo chamado ciclo de Cori. Cori, para quem não sabe, é uma pesquisadora, tá? Uma das poucos nomes que a gente estuda na medicina, né? Um dos poucos epônimos de uma médica mulher, né? Ela é uma pesquisadora argentina, inclusive, nem é americana. Então, ciclo de... Só uma digressão que não tem nada a ver com o que a gente está falando, porque eu acho importante trazer essa questão feminina aqui para a nossa discussão. Então, o ciclo de Cori no fígado vai pegar o lactato e vai transformar em bicarbonato. Então, o lactato, na verdade, é um tampão, né, da acidose, por isso o ring lactato, né, tem essa capacidade de tamponamento. Mas o problema não é o lactato, né? O problema é a geração de ácido lático a partir do piruvato. Esse ácido lático vai se quebrar em lactato, legal, o lactato vai lá para o fígado, virar bicarbonato, porém, né, o ácido lático ele não vai virar só lactato, ele também vai liberar um átomo de hidrogênio. Isso vai gerar uma acidose metabólica, uma acidose de anion gap alargado, né? Para quem não fez aí o nosso workshop sobre distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, vale a pena. Entra na nossa comunidade, dá uma olhada lá nesse workshop que a gente falou um bocado disso lá, acidose metabólica, hiperclorêmica, anion gap alargado, anion gap normal, etc., dentre outras coisas. Mas, enfim, voltando ao que a gente está falando aqui, então a gente vai ter uma geração, por conta desse metabolismo anaeróbico da glicose, de uma acidose metabólica. Então, esse metabolismo anaeróbico da glicose vai, então, levar à produção de lactato e também, infelizmente, a uma acidose metabólica de anion gap alargado. Então, por conta de tudo isso, né, a magnitude da produção desse lactato é sim um marcador importantíssimo de gravidade desse paciente séptico, super precoce, desde os primeiros momentos da sepse, e também é um marcador prognóstico, e daí a gente pode falar com convicção, porque tem medicina baseada em evidências por detrás disso, né, dando embasamento a isso. Lactato como marcador prognóstico da sepse. Então, dito tudo isso, vamos então identificar um paciente com sepse desde a sua entrada na emergência. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar desse score que aqui está, que é SOFA, Quick SOFA, né? Ele vem derivado desse score grandão que está aqui, que é o score de SOFA, né? Que vai avaliar clinicamente e laboratorialmente 6 parâmetros diferentes ou 6 sistemas diferentes. Então tem aqui a respiração, o sistema respiratório avaliado através da relação PF, né, PaO2 sobre FiO2, a coagulação através das plaquetas, a função hepática através da dosagem da bilirrubina, sistema cardiovascular através dos valores de pressão arterial, PAM ou pressão arterial sistólica, e da dependência ou não de amina vasoativa para sustentar essa pressão arterial, sistema nervoso central através do score de Glasgow e a parte renal, tanto através da dosagem da creatinina, como também o débito urinário. Então, esse é o score de SOFA, né? É o score mais antigo, e mais lapidar, assim, né? Mais de referência, né? De como a gente consegue triar
identificar precocemente um paciente com sepse. Para tornar as coisas mais fáceis, né, e mais rápidas de identificação logo na admissão desse paciente, o pessoal criou esse score, que é o QSOFA, né, onde a gente vai avaliar apenas 3 parâmetros, tudo clínico, não depende de laboratório, tudo muito fácil de fazer. Então, quais são os 3 parâmetros? Frequência respiratória, se ela é categórico e binomial, se ela é maior ou menor do que 22 incursões respiratórias por minuto. Pressão arterial sistólica, se é maior ou menor do que 100 milímetros de mercúrio. E alteração do nível de consciência, sim ou não. Então, é tudo categórico, sim ou não. Né? Sim ou não, se você tem um desses parâmetros. Baixa probabilidade de sepse, 2. Moderada, 3, muito alta. Né? Então, é assim que a gente usa o QSOFA, e ele foi usado durante muito tempo, continua sendo usado. Eu gosto muito dele, porém, preciso falar para vocês que se vocês forem marcar em prova de residência, né, existe uma recomendação, né, do Instituto Latino-Americano de Sepsis, hoje em dia, que é a maior referência aí de sepsis, uma das maiores referências do mundo em geração de scores de sepsis, mesmo sendo latino-americano. Vocês vão ver lá que eles não recomendam a utilização do QSOFA mais. Por que eles não recomendam isso? Porque a sensibilidade do QSOFA, isso vem da medicina baseada em evidências, ela é baixa para a identificação de pacientes com sepse, né? E é importante que se diga o que quer dizer isso, né? Já que a gente está falando de medicina baseada em evidências, né? Sensibilidade, aquela propriedade de um exame ou de um score que vai dizer qual o percentual de vezes que aquele exame ou aquele score dá positivo nas pessoas que têm a doença. Então, se eu estou te dizendo que a sensibilidade é baixa, eu estou te dizendo que várias vezes a pessoa tem sepse e o QSOFA não vai ser positivo, tá? Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Só é importante que vocês saibam dessa informação. Tem muita gente com sepse que, se você ficar fissurado ali com o QSOFA, né, obcecado com isso, né, se não está positivo pelo menos um parâmetro, então não é sepse. Não, não é assim. A sensibilidade do QSOFA é baixa. Então, vai ter muita gente com sepse que não vai ter frequência respiratória maior do que 22, não vai ter pressão arterial sistólica menor do que 100 e vai ter nível de consciência normal. E a pessoa tem sepse. Porém, toda vez que algum desses parâmetros estiver alterado, a chance de ser sepse é alta, é muito alta. Tá? Então, minha recomendação, utilizem o QSOFA pela facilidade de aplicação na prática clínica, muito fácil, muito rápido, não depende de laboratório, porém, tendo em mente que a sensibilidade dele é baixa, deixa um pouquinho a desejar. Para resolver esse problema, o pessoal criou 2 outros scores aqui, que é o NILS, né, que está aqui à esquerda, e o MILS, que nada mais é do que o NILS modificado. Ele é um acrônimo para o nome da instituição, uma instituição inglesa, né, que criou esse score, e o MILS é o Modified NILS, né? O mesmo score modificado. Então tá aqui, ó, vou colocar em maiorzinho aqui, né? Isso daqui é o NILS, esse é o NILS, então observem que ele vai pegar aqui 7 parâmetros: frequência respiratória, saturação de oxigênio, necessidade de oxigênio suplementar, temperatura axilar, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Ele vai colocar como 0 pontos esses 7 parâmetros dentro da faixa da normalidade, né? E ele vai pontuar de 1 até 3, tanto para desvios para cima quanto para baixo da faixa da normalidade, né? É claro que, por exemplo, saturação de oxigênio só conta o que é para baixo, né? Não conta o que é para cima, né? Também vai valer isso para pressão arterial sistólica, mas para nível de consciência também, né? Ou é alerta ou é deprimido. Mas frequência cardíaca, por exemplo, vale tanto brad quanto taquicardia. Pressão arterial também, vale hipertensão extrema, como vale também níveis progressivamente mais baixos de hipotensão. Então a gente vai pontuando de 0 a 3. E o MILS é só uma tentativa de agregar mais sensibilidade ainda ao NILS, né, incluindo principalmente aqui parâmetros antropométricos, né, idade e índice de massa corporal. Também é a mesma ideia, né? 0 é o limite faixa de normalidade e você vai pontuando de 1 até 3, tanto para desvios para mais quanto para menos a partir da faixa da normalidade, né? Então, de 0 até 4 pontos, tanto no NILS quanto no MILS, é baixa probabilidade de sepse, de 4 até 6 é moderada e 7 ou mais é alta probabilidade de sepse. Esses 2 scores têm alta sensibilidade, ou seja, quase todo mundo que tem sepse vai marcar mais do que 4 pontos nesses 2 scores. Porém, observem que ele tem uma complexidade um pouquinho maior, não chega a ser muito maior, tem mais parâmetros, demora mais do que isso daqui que você faz o QSOFA
você faz em questão de segundos, enquanto você está colocando um manguito de pressão arterial no paciente, você já está contando a frequência respiratória dele, você já está avaliando o nível de consciência e você vai também medir a pressão arterial. Então, não ignorem o que é SOFA, eu acho que ele tem grande importância clínica na detecção precoce da sepse, mas saibam que ele tem baixa sensibilidade, que a gente hoje dispõe de scores com mais sensibilidade. E marquem isso em prova também, porque o pessoal adora pedir isso em prova. Tá? E tá aqui só para fins mais históricos, né? O SOFA original, né? Que é o score de avaliação de disfunção orgânica múltipla, que é aonde isso tudo começou, né? Lá atrás. Bom, bora tratar, né? Então agora vocês já entenderam a importância de reconhecer a sepse nos seus momentos mais iniciais, como fazer isso, como aplicar os scores, partiu tratar. Então, o tratamento da sepse, logo na admissão desse paciente, está baseado em um tripé, em 3 elementos. O primeiro deles, mais importante, disparado de todos, é a colheita imediata de 2 hemoculturas, hemocultura do sítio de infecção, se for viável, e antibiótico-terapia endovenosa em até 1 hora, é o chamado pacote de 1 hora. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Então, se existe forte suspeita de sepse quer dizer 7 ou mais pontos no NILS ou no MILS, né? Ou pelo menos 2 pontos no QSOFA, né? Enfim, ou, se você não estiver usando score nenhum, qualquer coisa que te faça considerar que a probabilidade de sepse é muito alta naquele paciente, né? Então, se você pensou nisso, você vai pensar no pacote de 1 hora, o que quer dizer o seguinte: em 1 hora você tem que ter colhido hemocultura de 2 sítios distintos desse paciente, colher cultura do sítio de infecção. O que eu quero dizer com isso? Está pensando que é sepse urinária? Urinocultura. Está pensando que é uma sepse de origem cutânea? Cultura do líquido do abscesso, né, da fascite necrotizante, né, da gangrena de Fournier, enfim. Nem sempre é possível. Sepse pulmonar, você não vai, né, fazer broncofibroscopia e colher lavado broncoalveolar do paciente na emergência. Então, nesse caso, esquece isso, vai só de 2 hemoculturas. E antibiótico-terapia venosa em bolos, tudo isso tem que acontecer em 1 hora. Se você está pensando que a suspeição de sepse ela é moderada, né? O que eu estou pensando aqui? NILS e MILS entre 4 e 6 pontos, né? Ou clinicamente você está avaliando que sofra com 1 ponto, né? Ou clinicamente você está avaliando e você acha, por questões suas de exame clínico, julgamento clínico, que a suspeição é moderada. Então você pode pensar em fazer tudo isso com mais calma, colher mais exames além das hemoculturas e pensar, dependendo se esses exames apontarem no sentido de sepse, em fazer o chamado pacote de 3 horas, né? Ou seja, começar antibiótico terapia em até 3 horas. Então, você vai colher um leucograma, né? E daí você vai ver lá se tem leucocitose com predominância de neutrófilos, com desvio à esquerda. Você vai ver marcadores inflamatórios, PCR-T, VHS, você vai ver o lactato, enfim. Nesse caso, se você está pensando que a probabilidade de sepsia é moderada, você tem tempo para fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Então, o pilar número 1 dos 3 pilares é a antibiótico-terapia. E como a gente vai fazer, né? A gente vai usar, na maioria das vezes, o chamado coringa da sepsia, né? Quem é o coringa da sepsia? É o nosso Rocefin, né? Ceftriaxone. E como é que a gente faz o ceftriaxone? 2 gramas diluído em 100 ml de soro fisiológico, correr em bolos ao longo de 20 minutos. Então, uma infusão moderadamente rápida ao longo de 20 minutos. Agora, dependendo de onde você acha que vem, eu recomendo, inclusive, que vocês façam vocês mesmos, tá? Que assim, simplesmente prescrever, botar lá ceftriaxone 2 gramas, mais soro fisiológico 100 ml EV em 20 minutos, entregar na mão do enfermeiro, pedir para que isso não aconteça dentro de 1 hora, né? Então, sugiro que vocês mesmos solicitem essa medicação, façam a diluição junto com o enfermeiro ou com a enfermeira de vocês e gerenciem essa administração para que a gente consiga realmente fazer isso rápido. Isso é muito importante para diminuir a carga bacteriana de cara, já dar um tapa nas bactérias e já reduzir também a população de células inflamatórias, né, e a tempestade de interleucinas que está acontecendo naquele paciente. Agora, dependendo de onde é o foco, a gente vai associar outras coisas, né? Então, se é um foco suspeito de foco pulmonar, pneumonia, além do ceftriaxone, a gente vai fazer claritro ou ácitro, macrolídeo, né? Então, claritromicina, 500 mg EV 12 em 12, ou ácitro, 500 mg, aqui está errado, né? EV, uma vez ao dia. Deixa eu ver se eu já corrijo isso aqui. Se a suspeita do foco é urinário, ceftriaxone de novo, nosso grande coringa da sepsis, ou você também pode, nada impede, que você faça um bolo de ciprofloxacina 400 mg endovenoso. Suspeita de foco abdominal, uma diverticulite complicada, enfim, ou qualquer outra condição intraperitoneal, vamos de ceftriaxone associando flagil, metronidazol, 500 mg EV 8 em 8. Suspeita de foco infeccioso, ossos ou partes moles, né? Aí mudou tudo, aí a gente vai de oxacilina, 2 gramas EV, 6 em 6 horas. Então, isso dá conta do primeiro tripé da sepsis, que são os antibióticos. Outra coisa, volume, né? Fluidoterapia endovenosa. A gente sempre vai fazer
lembra que a gente comentou que existe um componente também hipovolêmico nesse paciente séptico, que também merece ser tratado, né? Deve ser tratado, é muito importante isso, essa recuperação de cara, né, da hemodinâmica desse paciente assim que ele dá entrada na hemodinâmica, porém, quando fazer isso de uma forma agressiva, né? E quando eu falo fazer de uma forma agressiva, eu estou falando disso aqui, ó, que está na segunda linha aqui desse slide. 30 miligramas por quilo de cristalóide, ring, preferencialmente ringer, mas também poderia ser soro fisiológico, 30 ml por quilo em até 3 horas. Né? 30 ml por quilo, a gente está falando aqui de 2 litros, né? No indivíduo de 70 quilos, 2 litros. Né? Ou 1.500 ml em alguém pequeno de 50 quilos. Então, assim, é um tapa de volume logo de cara. Quando fazer isso, essa recuperação volêmica de forma agressiva? Lactato alto, PAM menor que 65, PA sistólica menor do que 90. Então, se o paciente dá entrada na emergência com esses marcadores hemodinâmicos ou esse lactato alto, lembrando que na maioria dos hospitais o limite superior da normalidade do lactato é de 2, né, milimols por litro. Então, na presença de qualquer um desses 3 indicativos aqui, fazer volume agressivo, o que eu quero dizer com isso? 30 ml por quilo em até 3 horas. E avaliar, evidentemente, a resposta, né? Ver se tem melhora clínica, né? Tempo de enchimento capilar, lembrando que o normal é até 3 segundos, então ver se melhorou isso. Turgor cutâneo, melhora hemodinâmica de pressão arterial, melhora do sensório, muito comum no idoso com sepsis. Você vai lá dar volume no idoso, ele acorda, né? Aquele senhor, aquela senhora que estavam bem chapadões ali, acordam, e, se disponível, usar outros marcadores de perfusão, redução do lactato, marcadores de perfusão, de pressão de fluido e responsividade, né? Sejam estáticos, como o PVC, ou sejam dinâmicos, como a variação do volume sistólico, né? Aí é um pouquinho mais sofisticado. E, por fim, o terceiro tripé do tratamento da sepsis é a droga vasoativa, né? Quando é que a gente vai pensar em usar droga vasoativa? Deu volume, né? Fez o volume 30 ml por quilo em até 3 horas, não melhorou, a gente vai, e a pressão segue ali menor do que 90 por 60, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pensar em dar alfa-agonista, né? Em tentar tratar aquela gênese do choque distributivo, que é a vasodilatação, dando alfa-agonista. Eu estou me referindo especificamente à noradrenalina, né? Quem já fez o curso online de atendimento ao paciente crítico comigo sabe que eu gosto dessa diluição aqui, por acaso é a mais comum nas UTIs aí no Brasil afora, né? Noradrenalina 20-80, 20 ml de noradrenalina são 5 ampolas. Cada ampola desse cara que está aqui, que é a nora, tem 4 ml. Então, 20 ml são 5 ampolas, mais 80 ml de soro fisiológico, botar em bomba de infusão contínua, iniciar em acesso periférico, não perder tempo na admissão desse paciente. Eu preciso de um acesso central para começar a nora. Não, você não precisa disso. Você não pode deixar esse senhor, principalmente mais idoso, essa senhora, ficar hipotenso. Isso é o que você não pode fazer. É você perder tempo imaginando que você precisa de um acesso central. Isso é má conduta médica. Você está matando gente fazendo isso. Então, assim, vamos parar com isso e entender que acesso venoso central demora 20, 30 minutos, 40 minutos para ser providenciado, e a gente não pode se permitir aguardar isso para recuperar a hemodinâmica desse paciente. Então, deu volume, não recuperou a hemodinâmica, noradrenalina em acesso periférico, depois você vai, com toda a calma do mundo, providenciar o acesso central e trocar a nora para o acesso central. Então, nora 2080 em bomba de infusão, começar na dose de 0,05 microgramas quilo minuto, que dá mais ou menos isso que está aqui, de 1 a 2 ml hora. Nessa diluição, 1 a 2 ml hora no indivíduo de 70 quilos, façam aí a conta depois com calma, vai dar essa dose mínima de nora, que é 0,05 micrograma quilo minuto. Né? E é uma pergunta que sempre surge, né? Quando associar uma segunda amina vasoativa? No caso, estou me referindo principalmente à vasopressina. Né? Quando é que a gente vai entrar com a vasopressina na sepsis? Então, deu volume, não melhorou, comecei a nora. Né? Fui aumentando a nora, cheguei até meio micrograma quilo minuto. Meio micrograma já é uma dose moderada de nora. A gente começou em 0,05, né? 2 ml hora. Eu aumentei em 10 vezes, né? Para chegar em 0,5, aumentei em 10 vezes. Já estou em 20 ml hora de nora, né? No indivíduo de 70 quilos. E a PAM segue abaixo de 65, PA sistólica abaixo de 90, lactato segue alto, diurese ruim, não está melhorando. Está na hora de começar de pensar em associar uma segunda amina vasoativa, no caso, de preferência, a vasopressina. Como é que dilui? Também quem fez o curso comigo de atendimento ao paciente crítico sabe que basicamente só tem essa forma de diluir, uma ampolinha que tem 1 ml, 20 unidades, em soro glicosado 100 ml. Começar em torno de 10 ml hora. Pode aumentar isso daí em até 4 vezes. Né? Aqui, 10 ml hora vai dar 0,1 unidade quilo-hora. Né? No indivíduo de 70 quilos, pode ir até 4 vezes essa dose, com a vasopressina. Quando não tiver a vasopressina disponível, a segunda amina que a gente vai pensar em associar aqui é a adrenalina,
muito eficiente em recuperar a pressão arterial desse paciente, porém arritmogênico, e inclusive tem estudos aí mostrando que ela aumenta a mortalidade na sepse, né? Enfim, são estudos um pouco com vários vieses metodológicos, mas eles existem, e então, de preferência, aí, a segunda amina vasopressina, não estiver disponível, a adrenalina. Sempre que a gente tiver que associar uma segunda amina vasoativa, obrigatório começar a reposição também de corticoide, hidrocortisona 50mg EV, 6 em 6 horas, durante 5 a 7 dias. Que a gente está imaginando que, se a gente está precisando de volume, noradrenalina e vasopressina, existe já algum grau de uma lesão de órgão-alvo na glândula suprarrenal, na adrenal, gerando um ambiente de insuficiência adrenal relativa por causa da inflamação disseminada. Então, nesse caso, a gente vai sim, quando começa a segunda amina vasoativa, começar a hidrocortisona. Dessa maneira, eu tenho certeza que vocês vão brilhar no atendimento inicial do paciente com sepsis, já desde os primeiros momentos, desde a emergência, lá, desde a admissão desse paciente, e brigando ali para reduzir esses níveis de mortalidade, de letalidade que a gente hoje tem no Brasil, girando em torno de 50%. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à desinformação, né? Ao fato de vocês não terem acesso a essa informação dessa maneira que eu estou passando para vocês na graduação, e aí daí isso vai se repercutindo ao longo da vida de vocês, né? Infelizmente, quem paga o pato de tudo isso sempre é o paciente, né? É isso, gente.